Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos, eu, Zilda e Alex, para trazer o estudo de mais uma paraxá. E hoje vamos trazer o estudo da paraxá Vaiesh, que significa viveu. Essa passagem da paraxá, ela está em Gênesis 47, 28 ao 50, 26, 1 Reis 2, 1 ao 12, 1 Pedro 1, do 3 ao 9, e o Salmo 41. Então, eu vou iniciar no Gênesis 47, 28, para poder contextualizar, né, a paraxá de hoje. Então, em Gênesis 47, 28, diz a história de Jacó, né, já passado 17 anos no Egito, e ele vive 147 anos no total. E no versículo 29, Jacó pede a José: não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. E no versículo 31, ele diz: jure-me, jure-me. Então, como é importante essa passagem, não é? No qual Jacó, ele quer estar junto com os seus pais, não é? E não dentro do Egito, mas sim na terra que foi prometida, né? Em Gênesis 48, tem uma outra passagem muito importante, no qual Jacó, ele abençoa Manassés e Efraim, que são os filhos de José. E ele cita no versículo 16, que diz: o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abrão e Isaque, e cresçam muito na terra. E é tão bonito, né, ver como nós como a importância da família, né? A importância da gente trazer os nossos filhos e os nossos netos para o propósito que Deus tem na nossa família, né? E Jacó deixa muito clara essa importância, né? Da união e de dividir o propósito dentro dos seus filhos e dos seus netos, não é? Do que Deus já havia estabelecido, e deixar tudo muito definido. É como que fosse um testamento, não é? De passagem mesmo, a preocupação de Jacó, né? Então, eu queria... O que você acha de tudo isso, Alex? Eu acho tanta coisa, Zilda. Eu quero começar, na verdade, dizendo shalom para todo mundo, um Shabbat Shalom, que vocês possam sentir a presença do nosso eterno Deus junto com vocês. Quero agradecer mesmo que vocês têm nos acompanhado, têm sido perseverantes. Deus fala com a gente, fala com vocês também, e nessa paraxá ele falou muita coisa para a gente. E espero que fale muita coisa para vocês também. É, é muito interessante, eu acho que tudo isso, né? Nós estamos, na verdade, no fim de Bereshit, no fim de Gênesis, vai se passar na próxima paraxá para uma nova fase, muito tempo depois, 400 e tantos anos depois. Mas, de qualquer forma, o, o Jacó, ele estava tão feliz que ele reencontrou o filho que ele achou que estava morto, e que agora esse filho é o Todo-Poderoso, é o segundo poderoso do Egito, só abaixo de Faraó. E eles têm uma conversa de homem para homem entre eles. E, como a Zilda falou, o Jacó decidiu adotar os filhos de José
para que eles fossem seus filhos. Ele falou, ó, os próximos que vierem são seus, mas estes são meus. Amém. E, como são dele, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma bênção para eles, né? E uma coisa interessante é que eles entraram como Manassés e Efraim. Ou seja, o mais velho é aquele que nasceu primeiro, Manassés, e Efraim é o segundo. Ou seja, tem uma ordem. A primogenitura era algo muito importante para a cultura da época. Acho que hoje tanto faz como tanto fez para as pessoas. Não deveria ser, mas tanto faz como tanto fez. E aí, o que o José fez, né? O José colocou o Manassés à mão direita do Jacó e o Efraim à mão esquerda. Por quê? A mão direita é mais importante. Aqui eu estou invertido, né? Tá certo? No vídeo aqui. Mas o que o Jacó fez, ele pegou e trançou as mãos. Falou assim, essa é a ordem. É o Efraim antes do Manassés. O José ficou meio nervoso com isso assim, né? Ele falou assim, no versículo 18 de Gênesis 48, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele e a sua semente será uma multidão de nações. Olha só a bênção do pai, né? A importância da bênção do pai. Uma coisa que eu achei interessante é o que vem em seguida, né? O versículo 20. E assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Hoje, na sinagoga, quando você abençoa os filhos, né? Tem um momento lá que você abençoa os filhos. E para os jovens meninos, ele fala assim, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. Essa frase é tirada aqui desse Gênesis 48, 20. Mas o Jacó estava no fim da linha e ele decidiu fazer uma bênção para os filhos. Chamou todos eles, reuniu todos os filhos e começou a dar bênção para cada um. Mas a bênção era, na verdade, uma profecia. Aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, né, Zilda? Ele colocou no coração de Jacó o que ele devia falar. É o que ele faz com a gente. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, a gente clama a Deus, fala, Deus, coloca no meu coração o que eu devo falar. Deus ouve a gente, Deus ouve. Claro, ele falou de cada um deles. Eu queria levantar dois destaques. Um deles é Judá. Judá é a tribo, ou seja, o filho, a partir do qual viria o Messias, o ungido de Deus, aquele prometido ungido de Israel, viria através de Judá. E os reis todos de Israel, tirando-se o Saul, na verdade, eles vieram a partir de Judá. E no versículo 49, 10, o Jacó fala assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esse Siló é uma palavra misteriosa, mas que hoje a gente sabe que é Yeshua. A Zilda vai falar um pouco mais sobre isso depois, né, Zilda? Mas ele falou de todos os filhos. Ele falou também de José, dizendo José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, ou seja, ali tem uma fonte de vida que vem em cima do José.
seus ramos correm sobre o muro. Essa é uma palavra, às vezes, difícil da gente entender. E eu estou te colocando aqui o meu entendimento. Quer dizer, os ramos não ficam limitados à parte interna, o muro da cidade, que depois, naquela época, nem se sabia o que era Jerusalém, mas depois a gente sabe que Jerusalém é a cidade escolhida por Deus. E os seus ramos vão além de Jerusalém, vão além da terra de Israel. Ela alcança todo mundo, alcança quem não tem sangue judeu, né? Alcança a qualquer um que queira entender o que Deus tem a falar para a gente, né? Ele falou lá no versículo 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Ou seja, os pais foram abençoados, né? Abraão foi, Isaac foi, Jacó foi. E ele diz assim para José: as bênçãos que eu recebi não chegam perto das bênçãos que você vai receber. Quer dizer, o povo de Israel, que depois acabou se separando, né? E exatamente foi a tribo de Efraim e Manassés, os filhos de José, que foram uma parte de Israel e a outra foi Judá, né? Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Essa palavra, e foi congregado ao seu povo, me faz uma menção ao seguinte: já se tinha na época a expectativa de vida após a morte, uma vida eterna, uma vida que iria prevalecer, iria persistir. Então, quando ele foi congregado ao seu povo, ele clamava a Deus, ele amava a Deus, e quando ele morreu aqui na terra, ele virou pó, mas a alma dele continua. A alma dele continua. Bom, aí no capítulo 50 você tem todo um descritivo, né? Um descritivo imenso aqui do que foi o enterro do Jacó. Para você ter uma ideia, no versículo 3 diz assim: cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Quer dizer, um processo, o embalsamamento que existia naquela época, né? E os egípcios o choraram 70 dias. Quer dizer, 40 para embalsamar, mais 30 dias de lamentos. Lamentos, lamentos, lamentos. Como José era uma figura importante, o povo inteiro lamentava. Mas a gente lamenta os nossos familiares que se vão. A gente viu cenas de violência recentemente em Israel acontecendo. E a gente chora por isso, a gente chora por isso. A gente não pode aceitar a barbaridade que houve lá. Mas depois que enterraram, foi um séquito imenso, foi toda a parafernália, todas as autoridades, toda pessoa, sei lá, importante acabou indo nesse enterro. Mas eles voltaram, e quando eles voltaram, o que aconteceu? Os irmãos dele falaram assim: e agora, né? O Jacó não está aqui. Então, vamos inventar uma historinha. Vamos falar para o José que o papai falou assim: olha, filhinho, não faz nada para os irmãozinhos, tá? E ele falou um negócio interessante no versículo 19. José lhes disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles.
Quer dizer, José estava acima de vingança, ele tinha o poder na mão, ele podia esmagar eles. E ninguém ia poder falar nada contra José. Gente. José viveu 110 anos e ele também falou assim: olha, pessoal, quando eu morrer, quando vocês saírem dessa terra aqui do Egito, isso é meio que uma profecia, né? Levam os meus ossos juntos, porque eu quero ser enterrado em Canaã. Assim como o pai quis, ele também quis. É fantástico, Zilda, é fantástico. Só para completar, antes de passar para você, eu estou aqui com coceira para falar de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 3. Na verdade, o Davi também estava no fim da vida, e ele decidiu fazer uma bênção para o filho dele, para o Salomão. Aliás, o Davi, o que que é? É da linhagem de Judá, lembra disso? Da linhagem de Judá. O reino vem de Judá. E ele fala assim para o Salomão: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Que coisa, né, Zilda? Isso é um plano de vida para a gente também, você não acha? Com certeza. É plano de vida, né? Essa Paraxá viveu, né? A gente só está vendo situações de morte, de enterros, onde está, mas é muito mais, né? Na verdade, é uma grande promessa de Deus, né? Que se cumpriu em Jesus Cristo, né? Toda de ver tudo que a gente estudou até agora, desde o início, que nós trabalhamos com a Paraxá, em todo esse período, como Grupo Israel do Caminho, né? Toda, contando toda a história, não é? Dos patriarcas, não é? Entrando, né? Já nos filhos, nas tribos, né? Caminhando por José, Efraim, Manassés, não é? Indo para os outros reis, não é? Davi, Salomão, não é? E outros que depois entraram e só fizeram coisas que não também estavam tão alinhados a Deus, né? Quando se preferiu reis a Deus, né? Então a história começa a ficar meio atrapalhada, né? Daqui para frente, mas tudo apontou, né? Tudo apontou para a manutenção da vida, da esperança, né? Que está citada, que na verdade 1 Pedro, que faz parte dessa paraxá do 3 ao 9, ele é um louvor a Deus por uma esperança viva, né? Que está em Jesus. Então ele diz: bendiga seja o Deus e o Pai do nosso Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus até chegar à salvação prestes a ser reveladas no último dia. Que tremendo! Nós estamos chegando próximo dos últimos dias, né? Nós temos que abrir o nosso entendimento, né? Abrir os nossos olhos, né? Voltar à palavra, voltar à reflexão desses estudos que nós estamos trazendo aqui para torná-los mais simples e nós podermos entender,
né? E compreendermos que nós estamos chegando nesses últimos tempos, não é? E entender que o plano de salvação já foi estabelecido, não é? E que nós todos fazemos parte da vontade, das promessas do Senhor, judeus e Amém. não judeus, não é? E que seja feita a vontade do Senhor, que nós possamos nos alegrar e orar pelo Deus que nos traz a esperança. Podemos orar? Certamente. Eu só queria lembrar um versículo, Fala. esse bateu em mim aqui. No Salmo Sim, 41, eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Nós todos somos amém, pecadores. Mas amém. a gente vê tanta coisa horrível à nossa volta, a gente vê perseguição e tudo mais. E essa frase, sara a minha alma, acho que esse é um clamor da gente para Deus. Deus, sara a minha alma. Eu não aguento ficar vendo essas barbaridades que acontecem à nossa volta. Sara a minha alma. Faz a oração para nós, para que Deus sare a nossa alma, Zilda. Amém. Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, é o autor e o consumador da nossa fé e de tudo aquilo que o Senhor prometeu para os seus filhos, judeus e não judeus. Senhor, encha-nos, Pai, de esperança, nos encha-nos de alegria e paz, pela confiança que nós temos nele, para que possamos transbordar pelo poder do Espírito Santo, que sejamos fonte de amor, alegria e paz, pela fé em Jesus, que virá e corrigirá todas as coisas. Senhor, nos ajude a entender, nos ajude a nos submeter à sua vontade, que sempre foi boa, perfeita e agradável. Amém? Amém, amém. Para mim, um shalom para todos, da Shabbat minha shalom, parte. Shabbat shalom. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E olha, não esqueçam de orar por Israel, que está passando por momentos tão difíceis, tá? Estejam realmente orando. Sempre que vocês lembrarem, lembre-se que tem alguém que perdeu entes queridos na família e que precisa do consolo do nosso eterno Deus. E precisa conhecer Yeshua, que veio para pagar o preço do meu pecado e do pecado de cada um de nós todos, né?